Obrigado. Durante os últimos domingos temos estudado o capítulo 4 de Lucas. Particularmente, temos falado das tentações de Jesus, da prova que Jesus teve de atravessar depois de voltar do Jordão. E há uma coisa importante dentro da tentação de Jesus, e é a identidade dele. A identidade dele. Quem é Jesus? E Lucas, desde o início, está a fazer uma ênfase, está a destacar a identidade de Jesus. Vemos dentro do Evangelho de Lucas que diz, em muitas ocasiões, que Jesus é Filho de Deus. Maria ouve do anjo que Jesus é o Filho de Deus. Zacarias ouve do anjo que Jesus é o Filho de Deus. Jesus, no seu batismo, ouve do próprio Pai que Ele é o Filho de Deus. No Monte da Transfiguração, depois, Jesus volta a ouvir do Pai que Ele é o Filho de Deus. Mas muitas pessoas estão a criticar e a questionar a identidade de Jesus. E hoje vamos falar da terceira tentação. E vamos ler no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos ler desde o versículo 9 até o versículo 13. Lucas 4, 9 ao 13. Levou também a Jerusalém, está a falar do diabo, e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus não cedeu perante a tentação e a necessidade física de comida. Jesus também não cedeu perante ao poder e ao domínio dos reinos deste mundo. E o diabo leva Jesus até o pináculo do templo, até o ponto mais alto do templo. E vemos que sempre o diabo quer dar perspectiva. Antes, Jesus foi levado a uma montanha alta. Agora é levado ao pináculo do templo. Parece que o diabo quer que Jesus comece a ver tudo com outra perspectiva. A terceira tentação tem a ver com a identidade. O que o diabo diz é, se tu és o Filho de Deus. Parece que o diabo está a dizer, não acredito que sejas o Filho de Deus. Não acredito. E eu duvido que tu tenhas a certeza. Então, prova que és o Filho de Deus. Atira-te, porque com isso vais provar, não só a mim, não só a ti, ao povo todo, que tu és o Filho de Deus.
Quando eu estava na escola, se alguém queria ofender-te, assim, de uma maneira grave, e queria que fizesses algo, chamava-te de galinha. Eu não sei se isto muda de país a país, mas ser chamado de galinha era a pior ofensa que alguém podia dizer. És uma galinha, não vais fazer isso. Parecia um gatilho para tu agires e fazer até o impossível, com tal de não seres chamado de galinha. E eu vejo aqui algo parecido. Não, tu és o filho de Deus, atira-te. Ou és galinha? A identidade de Jesus é questionada outra vez. E não só neste momento. Depois, os sacerdotes, os dirigentes, os escribas, os príncipes, os soldados. Se tu és o Cristo, salva-te. Salva-te. Vemos em Lucas 23, mais para frente. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus, salva-te. Mostra o teu poder. Demonstra que tu és o Filho de Deus. Se tu és o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo. Um questionamento à identidade. Foi igual à tentação de Adão e Eva, ali em Gênesis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, está a falar do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. São imagem de Deus? Tu, Adão, és imagem de Deus? Tu, Eva, és imagem de Deus? Prova. Se comeres do fruto, vais ser como Deus. É um questionamento à identidade. E depois, o diabo diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Imaginem esta cena comigo. Jesus está no pináculo do templo. Jesus salta. As pessoas que estão a ver notam algo sobrenatural. Jesus salta e os anjos do Senhor mantêm Jesus aí no ar e descem lentamente perante a multidão. Um espetáculo. Provavelmente muitos iriam acreditar em Jesus e iriam confirmar que Jesus é o Filho de Deus perante aquele espetáculo. O diabo quer dar um atalho para demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. E utiliza a palavra: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Não é só demonstrar que Jesus era o Filho de Deus, senão era demonstrar também que era justo. Porque está a citar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que mora ao lado do Pai Celestial. Não pode ser qualquer pessoa. Tem de ser uma pessoa justa. Então o diabo está a dizer: és o Filho de Deus. És justo. Atira-te. Mas o diabo omite
uma parte muito importante do Salmo 91. Vamos para o Salmo 91, vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. Salmo 91, versículo 11 e versículo 12. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Mas o diabo quer que Jesus escolha o caminho errado, o caminho proibido, o atalho. Se ele entrar nesse caminho, terá consequências. Adão e Eva tinham a oportunidade de escolher o caminho certo, mas escolheram o atalho, o caminho errado. Isto trouxe consequências não só para Adão nem para Eva, senão para todas as pessoas depois deles. Lucas 4, versículo 12 e versículo 13. Jesus responde. Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus respondeu, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus responde com os versículos que estão no livro de Deuteronômio. Israel foi levado ao deserto para ser tentado. Israel precisava da prova para mostrar o que estava no seu coração. Israel recebeu a lei como um propósito. Eu vou pedir-vos que procurem em Deuteronômio 6 os diferentes momentos onde podemos ver o propósito da lei de Deus. Se alguém encontrar o versículo 2, pode levantar a sua voz e ler essa parte. O versículo 2, somente. Obrigado. Deuteronômio 6, 18 e 19. Farás o que é e bom aos olhos do Senhor, para bem te ser, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, o juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti. Deuteronômio 6, 24 e 25. Mandou-nos pôr em prática todas estas leis para respeitarem o Senhor, nosso Deus, para termos prosperidade como acontece atualmente e podermos conservar a vida que agora temos. Ficaremos justificados diante do Senhor, nosso Deus, se cumprirmos fielmente estes mandamentos que o Senhor nos deu. Amém. Vemos que em cada um desses versículos temos uma promessa, mas a promessa implica cumprir com a lei. Israel queria a bênção, mas era muito difícil para Israel cumprir a lei.
o deserto tinha um propósito na vida de Israel. E vemos em Deuteronômio 8, desde o versículo 1 até o versículo 4, qual era esse propósito da prova. E se alguém encontrar o capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4, 1 ao versículo 4, pode ler, faz favor. Ponham em prática os mandamentos que hoje vos dou, assim poderão viver e crescer, poderão chegar a tomar posse da terra. O Senhor prometeu aos vossos antepassados. Lembra-te da longa caminhada de 40 anos. O Senhor te obrigou a fazer pelo deserto. Foi para ti fazer passar privações e te pôr à prova, para conhecer bem o teu interior e saber se ias cumprir os seus mandamentos ou não. Depois de te fazer passar privações e fome, alimentou-te com o maná que nem tu nem os teus antepassados conheciam. Foi para te mostrar que não é só de pão que o homem vive, mas que pode viver de todo o que Deus lhe proporcionar com uma palavra sua. Nestes 40 anos, as tuas roupas ainda não envelhecerão, nem os teus pés ficarão inchados. Amém. Obrigado, Anita. Israel teve de passar pelo deserto. Jesus teve de passar pelo deserto. Nós temos de passar pelo deserto também. Como é que atualmente nós podemos tentar ao Senhor? Como é que nós agimos de uma maneira errada e colocamos ao Senhor numa posição onde eu digo: Senhor, que seja a minha vontade. Eu quero que se faça a minha vontade. E eu quero a tua bênção, mas que seja a minha vontade. Há alguns anos, eu tinha um chefe muito mau. Eu já contei a alguns de vocês esta história. Era um chefe terrível. E eu posso dizer que um dos anos mais difíceis da minha vida decorreram baixo o trabalho daquele homem. Ele falava muito mal das outras pessoas. Ele chegou àquele cargo por conspirações, por falar mal de quem estava nesse lugar. Eu posso dizer que era corrupto. E foi um período muito difícil na minha vida. Eu tive várias ideias. Eu acho que eu estava ali, no pináculo, a observar a situação. No pináculo do templo. A ter perspectiva. E eu pensava, de que maneira é que eu posso levar este homem para ser descoberto? Dentro das reuniões, ele falava muito mal dos seus chefes. E eu pensei, se calhar, eu vou gravar essas conversas. E eu vou levar esta gravação para o seu chefe e ele vai descobrir quem é realmente esse homem. Eu pensei, sim, vou resolver a situação dessa maneira. E eu vou tirar este peso dos meus ombros. Mas
naquele momento, acredito que Deus me deu a sua perspectiva. Não era a minha guerra. Não era a minha batalha. O meu dever não era lutar com as mesmas armas que ele estava a lutar. E eu não fiz nada, entre aspas. Eu não fiz nada. E ele fez. Ele fez. E ele fez uma jogada e eu fiquei no outro cargo. O meu ordenado diminuiu, teve uma redução do 30%. E eu pensei, estás a ver? Não fizeste nada e agora o teu salário desceu. Muito inteligente és tu, Raul. Yeah. Mas posso dizer que ainda com a redução do salário, eu vivi e experimentei uns dos melhores anos da minha vida. Eu tive mais tempo para partilhar com a minha família, tive mais tempo para servir. E um ano depois, ele foi demitido de uma maneira muito feia. Como é que nós estamos a tentar hoje ao Senhor? Como é que nós brincamos, às vezes, com o pecado? Porque achamos que Deus é misericordioso. Ele vai perdoar. Eu posso brincar com o pecado e Ele vai perdoar. Eu conheço a palavra, mas muitas vezes eu quero agir como Adão e Eva, a redefinir o bem e o mal de acordo ao meu critério. Eu ponho-me em situações perigosas, em caminhos errados, e quando estou nesse momento, Deus, ajuda-me. Ajuda-me. Salmo 91, onde que estás? Porque eu quero as promessas. Mas a parte mais difícil não é receber as promessas, é cumprir a lei. O nosso agir muitas vezes tem a ver com que se faça a minha vontade. Mas não queremos depender de Deus. No Pai Nosso, encontramos que há um pedido. Pedimos pelo pão diário, pelo pão que eu preciso hoje. Não mais, nem menos, o que eu preciso hoje. Todos os dias estamos a atravessar o deserto. Todos os dias estamos a ser tentados. Todos os dias andamos por um caminho e vemos um atalho. E o atalho parece muito apelativo. O atalho parece que tem o melhor resultado, que vai ser a melhor resposta. Mas para ir por esse atalho, eu estou a quebrar o meu relacionamento com Deus. O diabo afastou-se de Jesus por um tempo. Mas essa mesma tentação esteve presente ao longo da sua vida, do seu ministério. Se tu és filho de Deus, mostra que
Queremos ver provas que tu és filho de Deus. Jesus vai do deserto, depois para um jardim, antes da sua morte. E ali também é tentado. E vemos o coração de Jesus. Porque nesse momento, apesar do que ele estava a sofrer, sozinho, porque os seus companheiros, os seus parceiros, os seus amigos, os seus irmãos estavam a dormir. E 3 vezes ele fala com o Pai: que se faça a tua vontade. Passar por esta situação não é fácil. Mas, Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Eu tenho certeza que estes pensamentos estavam na cabeça de Jesus. Ele estava a ser tentado igual. Tu és filho de Deus. De verdade, queres sofrer desta maneira? E essa tentação mantém-se até a cruz. As pessoas zombavam, gritavam-lhe: salva-te a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo. Eu acredito que Jesus, como um pensamento, podia ter trazido anjos e acabar com tudo isto. Ser filho de Deus é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. E nesse percurso, vamos ser tentados. Israel, depois de ver os milagres de Deus, depois de abrir o mar, depois de ver os exércitos do Egito baixo as águas, 3 dias depois, já estavam a murmurar. Temos visto milagres nas nossas vidas. Temos visto o agir de Deus. Mas perante a primeira dificuldade, eu confesso, eu começo a murmurar. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo.